Olá pessoal, aqui quem fala é Vinícius, professor de Direito do Trabalho da Unifev, e hoje falaremos sobre a garantia no emprego daquele empregado que é vítima de acidente de trabalho, né? Uma situação, muitas vezes, que a gente tipifica como um acidente, só que também pode ser chamado como uma doença profissional, uma doença do trabalho. Então, quando a gente falar do acidente de trabalho, por favor, leia-se também doença do trabalho ou doença profissional. Então, a gente fala no sentido macro, tá? E você, automaticamente, se estiver diante de um acidente típico de uma doença profissional ou de uma doença do trabalho, para nós aqui nós estamos classificando como se fosse acidente de trabalho, ok? Bom, relembrando, acidente de trabalho, de acordo com a lei 8.213 de 91, é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa do empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho de segurados especiais, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou a redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Então, nós estamos aqui diante do acidente típico, né? Artigo 19 da lei 82.13, 91, né? Morte, perda, redução, um dos efeitos, e essa redução temporária ou permanente. A doença profissional ou a doença do trabalho, elas estão lá no artigo 20 da lei. Olha lá o que diz o inciso 1, doença profissional, assim entendida, produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social. É a chamada doença ocupacional. Por sua vez, a doença do trabalho, assim entendida, adquirida ou desencadeada em função das condições especiais em que o empregado, em que o trabalho é realizado e com ele se relaciona diretamente, constante da redação mencionada no inciso 1, chamada de mesopatia, ok? Bom, onde está o fundamento legal da garantia no emprego daquela pessoa que sofre um acidente de trabalho aí no sentido macro? O empregado acidentado que estende a estabilidade até 12 meses após a cessação do auxílio-doença acidentário, independente da percepção do auxílio-doença acidentário, artigo 118 da lei. Então veja, o artigo 118 da lei 82.13 é o fundamento legal, né? O segurado que sofre acidente de trabalho tem garantia pelo prazo mínimo de 12 meses, a manutenção do seu contrato de trabalho na empresa após a cessação do auxílio-doença acidentário, independente da percepção de auxílio. Então, pode ser que ele saia através da Previdência Social, se afaste, receba a alta e depois da alta ele vai gozar. E até mesmo aquele que não gozou, mas que vai se provar através de uma ação judicial, que ele teve lá principalmente doença, né, doença do trabalho, doença profissional, que adquiriu ali, também vai ter essa garantia. Então, muita atenção aí. A súmula 378 traz para a gente o seguinte, estabilidade provisória, acidente de trabalho, artigo 118 da lei. É constitucional o artigo 118 da lei 82.13. Então, põe um ponto final nessa história. São pressupostos para a concessão da estabilidade o afastamento superior a 15 dias e a consequente percepção do auxílio-doença acidentário. Ou seja, a pessoa precisa estar afastada pelo INSS, salvo, olha o salvo aí, né, se considerada após a despedida, doença profissional que guarde relação de causalidade. Então, veja aí que tem uma exceção, né? Se eventualmente essa empresa for fechada, a rescisão do sujeito vai ter que ser pago, do trabalhador que sofreu um acidente de trabalho e tem a garantia, e vai ser pago essa estabilidade aí provisória, tá? Então, diferente do cipeiro, né, se fechasse a empresa, ficava restrita a questão das verbas rescisórias, para o empregado acidentado, aí, vítima de um acidente, ele vai receber verbas rescisórias mais o valor da garantia. E uma coisa, gente, que a gente não pode confundir. A garantia no emprego não se confunde com a indenização material, moral e estética que o trabalhador vier a sofrer, tá? A garantia no emprego é apenas uma proteção depois que ele tem aquela alta da Previdência ou ele comprova numa ação judicial, aí se eventualmente for despedido, tá? Então, muito cuidado com isso. Não podemos confundir eventual garantia no emprego ou sua indenização com dano material, dano moral e dano estético, que são situações completamente distintas e que o empregado vai ter direito também a isso, se eventualmente ficar comprovado, ok? Então é isso que a gente tinha para passar. Até mais, um grande abraço, fiquem com Deus.